Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Korovichenko. Me apresento e me coloco à disposição, então, das palavras nesse momento para falar de um assunto muito importante, que é o equilíbrio das energias feminina e masculina. Então, vamos falar sobre elas, tá bom? Equilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio do feminino e do masculino. Tem alguns temas aqui, algumas leituras que eu vou colocar para vocês, para esse tema. Temos o livro O Caminho do Homem Autêntico, de David Deida. A Coragem de Ser Imperfeito, da professora Brené Brown. O Feminino e o Sagrado, uma jornada do herói para mulheres, de Beatriz Del Pica. A Jornada do Herói, Joseph Campbell. E A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner. Esses são livros que eu indico para a gente se aprofundar nesse tema, tá certo? Bem, quando a gente fala de masculino e feminino, o que vem na nossa mente? De cara, o que vem? Vem um aspecto mais simples, né? Mais minimizado, que é homem e mulher. Homem e mulher. Feminino e masculino. Colocando um pouco mais de intenção nessa dissertação sobre o que é isso, a gente pode ir na linha do que é o sexo biológico, que é, né, o que está associado ao nosso DNA, à nossa genitália, aos cromossomos, ok? A gente vai ao gênero, que é como nós nos percebemos no mundo, como homens ou mulheres, e há quem se identifique com ambos os gêneros, ou nenhum deles, inclusive. A orientação sexual, que pode ser homossexual, heterossexual, bissexual e por aí vai. E tudo isso fala sobre feminino e masculino. Mas a energia masculina e feminina são as energias primordiais da criação, da manifestação do universo. Então a gente vai começar a olhar então lá do começo, do que são essas energias, antes de chegar no como nós utilizamos essa energia aqui. Para esse papo, tá bom? Então, essas energias são as energias duais e polarizadas do princípio feminino e masculino. Isso, a gente pode ver isso conhecido no taoísmo como Yin Yang, no tantrismo como Shiva, Shakti, Jung colocou como ânimos e ânima, e é o feminino e o masculino primordial, a essência dele, perfume primordial do que é isso. Na união dessas energias, acontece um movimento de criação, porque elas em polaridade em si não criam nada. O feminino tem todo a sua composição, o masculino também, mas para criar alguma coisa é necessário um terceiro movimento, que é a união dessas forças. A lei do 3, que a gente pode ver através da trindade, de pai, mãe e filho na família. Né? No dia a gente põe como manhã, tarde e noite. No espaço como largura, altura, profundidade, tudo 3. No tempo como passado, presente e futuro. Na base da nossa matéria como átomos, prótons, elétrons, tudo no 3. E é a lei do 3. Nos estados da matéria como sólido, líquido, gasoso. E na música também como melodia, harmonia e ritmo. E em tudo é o 3. Para que se crie alguma coisa é necessário um terceiro movimento, né? A união de duas energias. Não precisaria nem falar toda essa lista se nós pensássemos em nós próprios. Para que nós fôssemos concebidos, precisou que uma energia masculina e feminina se unisse para que ali fosse gerado um outro ser humano. Então precisa de união dessas energias para que a criação aconteça. Mas manifestados como seres humanos, na maioria dos homens, prevalece a energia masculina. Na maioria das mulheres, a energia feminina. A gente fala na maioria porque existem também os que se identificam de forma contrária. Mas todos nós, independente de como a gente utiliza essa energia, nós temos as duas energias em nós. Uma não cria nada sem a outra. Manifestados como humanos, com o nosso autoconhecimento, com a nossa observação, nós temos que buscar desenvolver em nós a energia que prevalece em nós. Eu sou uma mulher e tenho prevalecência de energia feminina.
Então eu preciso prevalecer, honrar, viver essa energia feminina, certo? Ou, se você é homem e prevalece a energia masculina, você tem que reconhecer e sentir essa energia em plenitude em você. É aonde nós descansamos. A energia, a gente consegue ver qual é a predominância de energia masculina ou feminina em nós, quando a gente consegue saber que é a energia onde nós descansamos. Ou seja, se é na atividade, se é na passividade, se é no acolhimento, se é na força. Enfim, quando você prevalece uma energia, é essa energia que você descansa. Quando você descansa, é essa energia que você utiliza. Neste processo de identificação, nós devemos nutrir também a energia que não prevalece em nós, que é um ponto que mostra que a outra energia, seja masculina ou feminina, também está aqui. A energia secundária. Lembra daquele símbolo do Yin Yang, que é mais comum a todos nós? Nós temos lá uma parte toda preta e temos um ponto branco, sinalizando que dentro daquela energia existe a outra. E tem a parte branca com um ponto preto, onde mostra a mesma coisa. Uma energia é complementada. Existe a energia contrária, não de contrária de força contrária, mas a energia polarizada diferente dentro da energia que prevalece em cada um de nós. Senão, não conseguiríamos criar nada na vida. Acontece então, quando a gente compreende isso, de que nós temos uma energia prevalecente e um ponto importante da outra energia em nós para criar alguma coisa, acontece, segundo Jung, o processo de individuação. E aí você é um indivíduo completo. A natureza consegue nos mostrar isso a todo tempo. Nas antigas religiões era cultuado o deus Sol e a deusa Lua. Por eles já entenderem que existiam aí duas energias a serem honradas para que algo se manifestasse. A natureza mostra isso a todo tempo, em todo lugar, essas energias, como se manifestam. Por exemplo, o Sol. O Sol tem uma energia considerada masculina, porque ele é uma energia de força, de atividade, de potência, de fecundação, de intensidade. É a energia do dia, a energia que a gente está mais ativo, a energia da ação. É uma energia importante que todos nós utilizamos. Por isso temos em nós, independente da prevalecência de energia. Aí nós temos a Lua, que é o feminino, representado pelo feminino, que é o acolhimento, que é o mais frio, que é o receber, que é o expandir, nutrir. É a energia da noite, a energia do descanso. Agora, as duas coisas são importantes. Para que você acerte um alvo de criação, você precisa de um arco e flecha, por exemplo. A flecha, a coisa certeira do foco, é energia masculina. Mas é necessário que o arco tenha a flexibilidade, o acolhimento dessa flecha para que ela tenha intensidade e assim crie alguma coisa, acerte algum alvo. Então essas energias elas se complementam e são importantes de serem entendidas em nós. Agora, numa visão equilibrada dessas energias, vamos agora olhar numa dimensão maior do que essa energia masculina e feminina, equilibrada. Como é que a gente pensaria nelas equilibradamente? O masculino, então, é a direção, o foco, a missão, o propósito, a tensão para acontecer alguma coisa. Não que o feminino não possa se utilizar dessas energias em algum momento, porque contém nele. Porém, isso é próprio do masculino. Numa energia equilibrada feminina, nós temos o acolhimento, como dissemos, a entrega, a aceitação, o relaxamento, a nutrição e a manutenção. Lembra quando a gente vai gerar uma nova vida, acontece seta de energia para uma taça, como se fosse uma seta masculina numa taça de recipiente que é o útero feminino. E naquele útero, ela mantém, ela sustenta toda essa energia num tempo de paciência, que é bem do feminino, para conceber uma nova vida e gerar. Essa é a beleza e o mistério maravilhoso da vida que a gente pode ver na nossa própria existência e na natureza o tempo todo, né? É como a gente consegue se aproximar, né, de sentir o mistério. Agora a gente tem uma visão também deturpada, e essa é a que a gente mais consegue identificar. Essa toda a visão energética, espiritual, da criação, da essência, do perfume do feminino e do masculino, que é a realidade maior, a gente consegue vislumbrar, sentir e almejar. Mas o que a gente vive é a deturpação disso. Então, na visão deturpada,
O masculino, lembra que o Sol ele é o fecundador, o que faz a terra nutrir, o que faz a vida acontecer? Na deturpação, o homem agora é tido assim. Ele tem que ser o provedor. Ele não pode fracassar. Ele tem que ser viril, macho, ser um sucesso o tempo inteiro, ser forte, não chorar nunca, não demonstrar fragilidade, ser um super-homem. E o que acontece com as nossas vidas, em qualquer âmbito, tanto nessa energia do masculino e feminino, quanto no resgate da nossa essência, na manifestação do nosso ego, é que a gente tenta ser o que na verdade nós já somos. E nessa tentativa de tentar sobrepor alguma coisa para tentar ser o que já somos, a gente bagunça. Por quê? Por que ele tem que ser o provedor? Porque o Sol é provedor. Por que ele tem que ser sempre forte? Porque o Sol é sempre forte. Mas ele já é, por ser uma natureza masculina semelhante ao Sol, o homem por si só, ele já é isso. Quando ele tem que provar ser isso, cansa. E aí o resultado de tentar ser o que já é, colocar um a mais, uma energia a mais que não precisaria, ele se frustra. Acontece a frustração, a raiva, é então tido todas as sensações de violência diante dessa força. Então a força se torna violência, né? A agressividade se torna presente na vida dele. A sexualidade, que é a fecundação da terra, toda a fertilidade do Sol, agora fica uma sexualidade distorcida na matéria. Acontecem as depressões e as guerras, o derramar de sangue. As guerras internas e as guerras fora de nós. O mesmo acontece na visão distorcida feminina. O feminino agora, na visão de como é que é ser uma mulher. O que é ser uma mulher? Quando você pensa em mulher, você vai lá e busca o que é mulher. Ela é o quê? Delicada, tem que ser delicada. Passiva. Ela tem que ser atraente. Ela tem que ser equilibrada o tempo inteiro. Tem que ter um corpo ideal, que atenda às necessidades dos olhos alheios. Tem que ser uma ótima dona de casa, uma ótima mãe. E antes tem que casar, tem que ter filho. Como ainda não tem filho? Ela tem que ser perfeita em tudo, ela tem que ser uma super heroína. E mais uma vez, vem mostrar que é a mulher, ou o que a gente espera de uma mulher, querendo ser o que já devia sentir ser. Porque toda essa atração da beleza da lua, toda essa beleza da natureza, todo esse casamento interno no seu útero, no seu coração, na sua intuição, tudo isso já existe em perfeição. Mas ao procurar ser isso, destrói tudo. E o resultado disso para o feminino, distorcido, é a culpa. Muita culpa por não conseguir atingir esse ápice do ideal que esperam dela. O fracasso por conta de que tudo isso é impossível, você é perfeita em tudo, porque além de você ter que ser ótima em tudo, em alguma coisa, tem que ser ótima em tudo junto. É pesado. Ela se torna agressiva, coisa que não é da natureza original feminina. Ela é agressiva também. Tem uma sensação de inferioridade diante de tudo, porque, com certeza, se eu não consigo atingir todos esses papéis ideais que esperam de mim, me inferiorizo. Entra em depressão e muita ansiedade para tentar cumprir tudo isso. Nisso tudo, nasce os termos chamados de masculinidade tóxica, feminilidade tóxica. O masculino tóxico é o ideal cultural onde a força é tudo, enquanto as emoções são um sinal de fraqueza. Onde os traços supostamente femininos, como a delicadeza, a vulnerabilidade emocional, não podem nem passar perto. E isso torna todo o viver de um homem tóxico, quando eles não pensam nessas habilidades que também são deles, porque o feminino está neles. E a feminilidade tóxica é a mesma coisa, é quando a mulher utiliza essa toxicidade que já existe no masculino para conquistar um espaço perdido. E aí a gente pode ver que esse papo vai longe mesmo. E eu vou trazer aqui o básico sobre isso, mas para que a gente reflita. Porque as consequências disso, por exemplo, no masculino, são dados alarmantes. 75% dos sem-teto, dos moradores de rua, são homens, que não conseguiram dar conta do que esperavam deles. 97% das mortes em guerras são dos homens. 79% das vítimas de homicídio são com homens.
80% das vítimas de suicídio pela OMS são pelos homens. E nas mulheres, segundo a OMS também, entre elas estão a maior parte dos casos de depressão, ansiedade e síndrome de pânico. Em números alarmantes. A gente já sabe disso. E tende a aumentar muito mais, infelizmente. Porque o entendimento do que causa isso ainda não foi adquirido. A origem, então, desse desequilíbrio todo, onde está? A gente já sabe. Quando a gente quer atingir a evolução espiritual, a nossa essência, a gente tem que fazer uma ruptura dos nossos aspectos egóicos. Deixar para trás algumas coisas e atingir um outro lugar. Aqui o desequilíbrio acontece do mesmo jeito. Tentando ser o que já é, acaba deturpando todas as palavras. E é o que acontece mesmo. A gente já tem palavras sagradas e que explicam quais são as energias e como elas se manifestam. E a gente cria palavras em cima, palavras bem pobres de significado, para poder dizer o que é isso, o que é aquilo. E a gente assim empobrece o nosso viver. A origem desse desequilíbrio aconteceu há muito tempo, porque houve um tempo onde isso não acontecia, não. Não mesmo. Houve um tempo que não havia essa desigualdade. Então, ok, existe essa dualidade desde sempre, mas o desequilíbrio de harmonias, de relações, não foi sempre assim. Houve um tempo que essa desigualdade entre gêneros não existia, que havia harmonia, que as pessoas viviam em harmonia. Homens e mulheres exerciam funções, cada um diferente, suas funções, a fim de somarem forças juntas. Eles fluíam com a natureza. Não possuíam as coisas, eram guardiões e utilizavam das coisas para viver e não para acumular. Os animais que tinham que caçar para comer. Os lugares, eles viviam meio como nômades, né? Eles viviam mudando em relação aos ciclos da natureza. Então, se aqui agora tem fruto, é aqui que eu vou com a minha tribo. Se aqui tem o animal que eu preciso, é aqui que eu vou. E ia fluindo com todo esse movimento natural. E cada o homem podia ir lá caçar, a mulher ficava cuidando dos filhos, fazendo as coisas, mas não existia você fez uma coisa que é mais insignificante do que a que eu fiz. Porque se um caça e o outro cuida, os dois estão fazendo alguma coisa importante. Porque se um não fizer o papel que está fazendo, vai faltar. Então eles entendiam isso. Só que o tempo foi passando e ao sentirem que eles precisavam aí ter uma necessidade de se fixar em um ponto e não mais viver ciclando e caminhando pela terra, eles adotaram um novo modo de viver. E aí agora delimitaram os espaços, construíram lugares para chamar de seu. E os animais que eles fluíam e caçavam quando precisavam, agora começaram a ficar acondicionados num espaço para servir a eles. E aí os animais que eram os predadores tinham que ser extintos daquele lugar. E aí foram delimitando. Começou então aí o conceito de propriedade das coisas. E nesse momento o conceito de propriedade já foi deturpado. Porque o conceito de propriedade dá um sentimento de posse. Então eu possuo essa propriedade. Uma vez que eu possuo, eu não possuo outra coisa. Então eu tenho o sentimento de escassez. No sentimento de escassez, eu tenho necessidade de me sentir seguro. E para me sentir seguro, eu preciso usar a minha força. E aí, tudo agora tem que ter um dono. E a mulher, nesse momento, passa a ser também propriedade do homem. Para a procriação. Porque a procriação, naquele momento, então, começou a ser vista como segurança contra essa escassez da propriedade. Então, ter filhos significava que eu conseguiria proteger a minha propriedade e também expandir e conquistar mais coisas. Veja, isso é muito, muito antigo. E aí começou. Nasce então aí o sistema chamado de patriarcado. Né? É muito mais complexa a explicação de tudo isso, mas dando só um início de como isso aconteceu. Nasce o patriarcado. Tá? Que a gente deturpa, patriarcado, culpa dos homens, Patriarcado é um sistema que não tem a ver que ser com o homem ou com a mulher. Aconteceu que esse sistema, ele era denominado um sistema social que homens adultos, até porque ele se tornou o senso de propriedade e possuiu a mulher como também uma propriedade, que os homens adultos agora manteriam o poder primário e predominariam as funções de liderança política, de autoridade moral, de privilégio social
e controle das propriedades, porque eram os fortes. E esqueceram nesse momento da força que existia no feminino, que mantinha tudo isso. Então, o patriarcado no domínio da família, o pai era a figura paterna que mantinha a autoridade sobre as mulheres e sobre as crianças. Mantinha? Mantém até hoje, né? Ai, em alguns lugares, viu? Que em alguns lugares não é assim, não. Tem salvação. Algumas sociedades patriarcais também eram chamadas de patrilineares. Por quê? O que significa isso? É uma propriedade, a propriedade e o título eram herdadas pelos homens. Eram passadas de descendência a descendência só na linhagem masculina. O que acontece hoje em muitos lugares ainda, né? Nós sabemos. Então, o sobrenome. Então, a mulher tem que ter aquele sobrenome para fazer a linhagem daquele masculino sobreviver, né? Por quê? Pelo sentimento de escassez e de propriedade. Historicamente, o patriarcado tem se manifestado na organização social, então, como já dissemos, legal, política, econômica, de grande gama de diferentes culturas. Do ponto de vista da psicologia junguiana, o patriarcado ele pode ser visto como a expressão de uma forma atrofiada e imatura de masculinidade. E, portanto, um ataque à própria masculinidade em sua plenitude. E também um ataque à feminilidade em sua plenitude. Eu creio que é isso mesmo. Então, os saberes do feminino e a honra a essa energia ficaram para trás. Não mais eram importantes. Precisamos agora só de força, de muita luta para conseguir mais propriedades e aí ficarmos todos seguros, sem escassez. E nessa começam todas as guerras internas e externas do ser humano. Muitas mulheres foram mortas, como nós sabemos, queimadas, simplesmente por tentarem manter a sua natureza feminina de conexão com tudo o que existia, com as ervas, com as plantas, com os saberes, com a intuição. Tudo isso era tido agora como pecado, como diabólico. Ela não tinha mais essa força. Antigamente, as mulheres se reuniam em tribo no seu período menstrual para que naquele momento onde ela estivesse naquele arquétipo de receber as mensagens através do seu útero, pudesse dizer aos homens o que fazer, se deviam ir à luta ou não, a intuição pelo recolhimento. Isso não era mais honrado, isso começou a se tornar banido, sujo, encarado como algo que não era mais sagrado. Ela gestava, sim, ela trazia a humanidade ao mundo, mas isso acontecia porque os homens fecundavam ela. E nisso isso tornou com que a convivência entre os gêneros, homem e mulher, nesse lugar da matéria, ficasse nesse lugar de briga, de guerra, né? E de muita opressão. Esse sistema de crença está presente há mais de 6.000 anos na nossa história. E movimentos têm sido feitos para isso deixar de existir, porque a gente sente na pele que assim não dá mais. Mas são 6.000 anos de uma era cristalizada, enraizada na nossa vivência, onde nós não temos nenhuma memória física da sensação ou do mental que possa nos reportar isso, a não ser saber historicamente que isso aconteceu, ou memórias de vidas, se alguém a tem. Mas a gente não sente mais em nós o que era essa sociedade matriarcal, onde as forças eram unidas e todo mundo vivia em harmonia. A gente não tem mais essa lembrança. A gente tem, são 6.000 anos de memória e de descendência reproduzindo o patriarcado, que causa mal a todos nós. Para vocês terem noção o quanto, e todos nós sabemos, mas eu só vou citar umas informações, o quanto demorou para se conquistar qualquer mudança nesse sentido e mudar um pouco a visão das pessoas sobre o papel que a mulher também deveria ocupar, o feminino, né, tão importante para a criação. Porque pense, o sol, ele é ativo, ele é fecundador, ele é a energia que faz gerar na Terra. Mas ele sozinho esteriliza tudo, queima tudo. Ele precisa passar pela Lua. Imagine se o Sol não tivesse a Lua no meio e fosse direto para a Terra. Nós viveríamos num planeta de fogo, não é verdade? Tudo estaria estéril, nada. Se não tivesse as águas, o feminino, se não existisse a Lua para poder amenizar e ter o dia e a noite, vivêssemos só com o Sol,
nós estaríamos estéreis, estaríamos todos queimados, estaríamos todos vivendo só numa energia alucinante do fogo, que o fogo sagrado é uma energia que transmuta, é uma energia importante, é uma energia viva da criação, mas ele usado de forma excessiva é esterilidade, é guerra. Ok, a gente sabe disso, mas a gente está vivendo na pele milênios de uma energia assim. Ação, 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 guerra, 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 sangue, 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 conquista, 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 meta, meta, meta. Ninguém descansa. Cansa até de falar. A gente que começou a entrar no caminho do autoconhecimento, com certeza entrou porque a um momento chegou a cansar de tudo isso. Cansou alguma coisa em nós e ficou tudo tão insuportável que a gente teve que buscar um caminho de volta. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente chega no limite das coisas, imagine o yin yang ali e você vai até o fim onde bate ali a parte branca do yang. Chegou naquele fim, para onde você vai mais? Você fica histérico, você fica alucinado, você não tem mais para onde ir, porque você usou tanto uma energia, só que você não tem mais para onde ir. E aí, graças a Deus, ao Criador, o que acontece? Você não tem mesmo para onde ir, você tem que retornar e lembrar que existe um ponto em você de descanso. E é nesse momento, infelizmente, depois de muito sofrimento, que a gente busca um descanso, um processo de autoconhecimento, que busca o divino, que busca se acalmar. Existe um caminho pelo amor, mas infelizmente a gente tem aprendido sempre mais pela dor. Mas ok, vamos falar um pouco de coisas bem legais. Aconteceram mudanças muito demoradas, mas aconteceram. Eu vou narrar aqui algumas datas importantes para vocês. Em 6 mil anos de patriarcado. Em 1800, agora, ali atrás, 1827, foram que as meninas no Brasil conseguiram o direito de irem para a escola, de poder estudar. Em 1852, foi quando teve o primeiro jornal feminino criado. Em 1871, a lei do ventre livre foi promulgada. Mas só em 13 de maio, que hoje é o dia da comemoração, de 1888, foi que aconteceu a abolição da escravatura no Brasil. Em 1879, as mulheres puderam ser aceitas em faculdades, porque antes, para quê? Né? Em 1910 é criado o Partido Republicano Feminino no Brasil. Em 1919, a revolução de salários iguais para homens e mulheres é aprovada. Aprovada não quer dizer que acontece sempre, mas foi aprovada. Em 1928, foi a primeira prefeita eleita no Brasil. Em 1934, mulheres conseguiram o direito a votar, a escolher seus governantes. Em 1979, mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte, porque antes não, tinha coisa que era só de homem mesmo. Em 1985 surge a primeira delegacia da mulher. Só em 2002, cata essa data, só em 2002 a virgindade, a falta de virgindade deixa de ser um crime no Brasil, onde os homens podiam anular seus casamentos se descobrissem que a mulher tinha sido tocada por outro proprietário. Meu Jesus. Em 2006 é criada a Lei de Maria da Penha. Salve. Em 2010 é eleita a primeira presidente do Brasil. E muitos movimentos acontecem, os movimentos feministas, os movimentos em todos os lugares. Feminista não quer dizer que só são a partir de mulher, a maioria sim, mas de homens conscientes que lutam por direitos desses gêneros, né? Mas ainda hoje, tudo que buscamos para fazer essa luta do caminho de volta, para nos libertar de milênios desse sistema, desses comportamentos que nos faz sofrer, ainda são buscas dentro do sistema patriarcal. Por mais que nós tentemos imaginar que as lutas são por um momento, por uma via diferente, porque agora são os direitos da mulher, muitas mulheres não estão munidas da sua energia sagrada feminina para poder manifestar essa sua luta. E aí se utilizam da própria energia do patriarcado, da força, para conseguirem seus direitos. E é compreensível até então, porque não existe como escolher um outro. Sabe por quê? Não tem como escolher o outro. Porque a gente retroalimenta esse sistema, tanto os homens quanto as mulheres. Porque nós não temos como escolher uma coisa que a gente não conhece. Lembra? Para você saber
como discernir entre um lado e outro, eu tenho que saber que aqui é escuro e aqui é claro, que aqui é silêncio, que aqui é música. Quando eu tenho os dois polos bem direcionados e eu consigo olhar para os dois, aí eu posso dentro de mim me centrar com inteligência e falar o que compete fazer no caminho do meio dessas coisas é tal coisa. Discernimento só acontece com contraste. Como eu vou ter um contraste se eu tenho milênios de uma situação arraigada nas nossas almas que não me faz nem pensar como seria viver diferente? Então tudo que a gente faz hoje ainda é reproduzindo esse sistema. Então a gente precisa visitar nós mesmos para ver uma outra forma de conseguir a mesma coisa. Porque pela força já foi muito tempo. Pela força não é o feminino. Isso não quer dizer que a mulher tem que ser passiva, que ela tem que ser acolhedora sempre, sempre dizendo sim. Não é isso que eu estou dizendo. Em nós existem vários arquétipos de guerreira. Temos aquelas que sim levantam espadas, aquelas que têm o acolhimento, que fazem a manutenção do seu lar, que acendem o fogo. É um universo incrível do que pode ser um ser feminino. Mas só a força pela força, para lutar espada com espada, não é o caminho. Pelo menos eu acho que não. Todos nós, independente de gênero, então, homens ou mulheres, temos comportamentos desse sistema em algum lugar das nossas vidas. A gente vê isso mais no masculino gênero homem, porque é o que está mais presente, porque eles representam em si essa energia em prevalência, né? Então acontece mais da energia deles, que já era força. Lembra, eles já são fortes, eles já são guerreiros, eles já são foco, eles já são tudo isso, mas eles querem ser mais ainda e com isso eles ultrapassam a linha. Por isso, a gente vê mais nos homens, mas as mulheres também são. Esse sistema de dominação-dominado não é só dos homens. Mulheres também reproduzem esse tipo de comportamento, seja em qualquer âmbito das suas vidas. Se na relação íntima ela é a passiva e ele domina, lá na relação com as amigas, no trabalho, ou com seus filhos, ou consigo mesma, se autodestrói e domina de alguma forma, colocam essa força de forma descompensada para reproduzir. Para quê? Para se sentir potente. Por quê? Porque foi muito reprimida. E não encontra outro caminho de se sentir potente a não ser pela força. E existe outro caminho. Um caminho sagrado para isso. E a gente vai falar logo mais, tá bom? Então, mesmo que nós digamos, todos nós, homens e mulheres, que nós estamos livres desse sistema, nós não estamos. Que nós não fazemos assim, nós fazemos. Pois tentamos mudar e reproduzir o velho padrão. A gente tenta mudar e construir um novo a partir de um velho padrão. Porque a gente ainda não conhece uma nova forma de fazer. A maioria, né? Então, todo esse sistema de 6.000 anos, toda essa história patriarcal, tudo isso gerou muita evolução. A gente não quer jogar isso na lata do lixo, pelo amor. Evoluímos muito em termos científicos, evoluímos muito como indústria, como evolução das coisas, como saberes do intelecto. Evoluímos nos estudos, no entendimento da matéria. Falta evoluir bastante no entendimento lá dentro e do divino. Mas a gente evoluiu muito, a gente não pode descartar isso. Conquistamos muitas coisas com esse sistema e tem que ser valorizado, sim. Mas para isso, para essa conquista toda acontecer, as energias tiveram que ficar polarizadas. E um prato dessa balança teve que pender para um lado tão fortemente que deixou o outro sem força. E esse prato que pendeu foi a energia masculina. Voltando a dizer que não estamos falando de homens, estamos falando da energia masculina completamente pendida e sustentando, retroalimentando esse sistema. Lembrando que a energia, então, é da força, da luta, do foco. E só isso que acontece hoje. Conquista, 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 delimitar o território, conquistar, conquistar, conquistar. Ufa, cansa muito. Tanto homens quanto mulheres, então, sofrem, e sofrem muito com esse sistema. E continua a retroalimentar, como já dissemos. Homens, por que eles retroalimentam? Os homens, por que eles fazem isso? Porque eles não acessam a energia feminina dentro deles, nem reconhecem, eles nem conseguem ver que existe isso lá. E as mulheres, elas repulsam a própria energia feminina. Por quê? Porque entendem que a energia feminina é fraca, porque foi oprimida. Então, para que elas consigam ser vistas para elas mesmas e para os outros, elas utilizam-se da energia masculina em excesso, que é a energia que prevalece no sistema, para ser aceita. Tá tudo fora do lugar, fora da ordem mundial. Então, gente, é muito urgente
que nós possamos entender isso e harmonizar essas duas energias em todos os setores da nossa vida, internos e externos. É importante olhar para isso, porque olhar para isso não é olhar para uma visão política, não é olhar para um lado ou para o outro, não é aceitar, é simplesmente se harmonizar para viver de forma saudável, de forma que a gente possa ter uma saúde global para todos os seres que habitam esse planeta, principalmente nós humanos. Restabelecer então essa conexão com a natureza de cada gênero, como ele é, com aquele ponto que existe do outro gênero nele, reconhecendo esse ponto importante, que sem esse ponto eu não crio nada, reconhecendo e honrando a energia que não prevalece em mim, mas que eu preciso visitar para me conhecer melhor, aí sim, isso sim pode possibilitar um reequilíbrio de tudo isso. Tanto homens quanto mulheres devem se abrir então para receber a energia amorosa do feminino, sem medo de se sentirem diminuídos por isso. Nós temos muita dificuldade de receber essa energia amorosa, receber o amor, porque em algum lugar de nós a gente se sente em dívida. Quando a gente se tornou indivíduo e se separou do Criador, a gente sente então que agora ele é maior e a gente é menor. Então se a gente recebe amor, a gente tem que devolver de alguma forma. Não é assim que você se sente quando ganha um presente, um elogio? Você fica tão sem graça que você precisa preencher alguma coisa no outro, nem que seja, não, são seus olhos, toma aqui um presente também. Por quê? Porque você tem que se sentir kit nessa luta. E o lugar do recebimento, o lugar do acolhimento, do relaxamento do feminino não precisa dessa troca, dessa barganha. É simplesmente receber. Mas para isso, homens e mulheres têm que se acolherem e se permitirem receber a energia feminina do amor, que é a energia que curará esse planeta. Não estamos falando aqui de novo porque é muito complicado. Eu fico falando e já fico me julgando que eu poderia pensar ou vocês pensarem disso. Quando eu digo que a energia feminina, a energia do amor, que é uma energia feminina, que vai curar as nossas relações, eu não estou falando que são as mulheres que vão fazer isso. Porque muitas mulheres estão longe de conhecer essa energia. Como muitos homens conhecem essa energia já. Eu estou dizendo que a energia feminina em cada um de nós, homens e mulheres, que é a energia do acolhimento, do descanso, da manutenção, da paciência de esperar gestar, é que vai fazer nós caminharmos num ritmo diferente para a evolução, sem tanto sofrimento, sem tanto fogo. Olhar para esses aspectos, então, como disse, é olhar para nós mesmos e é urgente, para a evolução do nosso ser. A boa notícia é que o caminho dessa nova era já começou faz tempo. Pode ser que você não sinta isso ou não reconheça, mas existe já um caminho sendo trilhado e muita gente se mobilizando para isso. Existem muitos círculos de mulheres que acontecem para poder unir as mulheres e fazê-las lembrarem de quem elas são. Lembrar dos seus aspectos, das suas fases, da sua conexão com a natureza, de que o corpo dela e suas emoções mudam com a frequência do universo e da lua e das estações. Meu Deus, isso é muito grandioso. Para mostrar para os homens que essa energia feminina neles é um lugar de descanso, que eles podem se acolher, que não tem problema nenhum deitar num colo e pedir uma ajuda. Existem os grupos de sagrado masculino também, tem homens tentando se libertar dessa tóxica relação com a sua sexualidade, com a pornografia, com a visão sobre a mulher, com os abusos. Abusos esses que acontecem tanto de um lado quanto de outro. Porque lembra, a mulher também reproduz isso. Então existem homens voltados a buscar entender a natureza do feminino, não para se alinhar com as mulheres, mas para poder compreender o feminino neles mesmos, porque estão cansados desse masculino tóxico. Imagina o que é para um homem, nós pelo menos, menos cheio de culpas, depressões, histerias e fases, a gente pelo menos põe para fora as coisas que a gente sente, seja de uma forma louca ou uma forma boa, a gente coloca. E os homens? Quanto sofrimento existe neles? Como é difícil um homem conseguir expressar o que sente, poder dizer, eu estou com dor, eu estou sentindo falta, eu preciso de um colo. Não, o máximo que eles conseguem se aproximar disso é com uma mãe, e olhe lá. Mas outra mulher, não. A mulher é para outra coisa. Outro homem, nem pensar. Se eu chego numa roda de happy hour e falo para os meus amigos, vamos falar bem assim, tipo, não consegui ser viril essa noite, para não falar palavras chulas, sabe o que o outro homem vai dizer? Ao invés de fazer um sagrado masculino e dizer, meu irmão, comigo também já aconteceu muitas vezes, como é que você se sentiu? Vamos falar sobre isso?
Imagina! Aí eles vão falar assim, sério? Você fez isso? Vão ridicularizar, não vão dar espaço para o outro homem se manifestar. Se o homem é derrotado no negócio de trabalho, é um impotente, ele não consegue vencer na vida, precisa vencer, vencer, vencer o tempo todo, e aí não tem tempo de descansar a vitória, que é o que acontece nessa louca, desenfreada corrida pelo sucesso, tanto de homens quanto de mulheres. Quando a gente consegue atingir um pódio e comemorar uma vitória, sabe o que acontece? A gente nem para comemorar, a gente nem para receber o banho de champanhe naquele pódio, ele já quer correr para o outro, porque essa energia, ela tá no mundo. E principalmente no inconsciente coletivo de algumas cidades que são muito, muito, muito da energia patriarcal, como São Paulo, como Seul, como o país todo dos Estados Unidos, país dos Estados Unidos. São lugares que essa energia está mais propensa, existem lugares que a energia está mais feminina e que esse inconsciente coletivo acaba deixando as pessoas olharem um pouco mais para um lugar de acolhimento. Tem mais chance de olhar, tem um terreno mais fértil. Mas, no geral, o mundo todo está numa correria tão louca que não para descansar as próprias vitórias alcançadas. E aí as conquistas e demarcações de território não param de acontecer o tempo inteiro. E é sempre guerra, 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 luta, 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 até eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Cansa, coitados de todos nós, desculpa, não é coitadinho, coitados de não poder perceber que existe um colo, que se não existe um colo de um outro amigo, de uma mulher, o seu próprio colo de se acolher, existe a terra que é um útero sagrado que acolhe a gente está dentro de um útero feminino, que é o planeta Terra. Tô ficando brava. Não é verdade? Todo ser humano, todos os humanos do mundo nasceram de um útero de uma mulher. E geralmente os homens muito tóxicos, eles tendem a pelo menos honrar os úteros de suas próprias mães, já valeu. Mas se a gente conseguir, todos nós, homens e mulheres, que também, todas as mulheres que não têm essa energia feminina desenvolvida em si, também olham para outras mulheres e outros úteros como algo desafiador, como algo que vai ser uma competição, como, nossa, tem inveja, não quero perto, mulher não pode ser amiga de mulher. É muita reprodução de coisas muito tóxicas e que não fazem com que nós evoluímos. Não nos deixa evoluir. Então, se nós lembrarmos que todos os seres humanos nasceram de um útero, seja ele qual for, basta isso para honrar essa energia da taça, né? Porque o homem, por exemplo, ele é a espada, ele é aquele falo, a mulher é essa taça que acolhe, para só daí, com essas duas ações, nascer qualquer vida. Então, quem fez a coisa mais importante? A espada ou a taça que recebeu toda essa força? Quem é o mais importante da história? Sem um e sem outro, a energia não vibra, não gera. A energia masculina e feminina em suas polaridades não fazem nada sozinhas, elas têm que se unir. Então, é básico esse conhecimento, só que na prática a gente não consegue manter isso em nossas vidas. Porque nós estamos repetindo crenças e vivendo em sociedades e vivendo em cidades e vivendo com pessoas que reproduzem isso o tempo inteiro e cada vez mais nos intoxicando. Como é que a gente vai fazer para criar um antivírus disso aí? Então, eu vou lhes deixar duas frases aqui da professora Brené Brown. Ela diz assim: a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Que quando fugimos das emoções com medo da mágoa, da decepção, também nos fechamos para o amor, para a aceitação e para a criatividade. Aí o David Deida disse assim no livro O Caminho do Homem Autêntico. Ele apresenta um desafio para um homem e para a recompensa disso. Descobrir a união do coração com o pulso, por meio da expressão da consciência do amor. Olha que desafio. A união do coração com a força para poder expressar a consciência do amor na abertura infinita do momento presente. Ai, oxalá que isso aconteça mesmo. Então, gente, para contar uma historinha só para a gente terminar esse papo de como era, arquetipicamente falando, né? No princípio nós tínhamos o Aeon de Ísis, que era regido pela lua, pelo feminino, onde se honrava a deusa mãe, onde as mulheres administravam as coisas por estarem conectadas com a natureza. E os homens se integravam a esse movimento, sem problema, com seus saberes, e assim viviam. Elas contemplavam seus ciclos, faziam suas danças para a natureza a cada estação, podiam utilizar seus poderes naturais, a sua intuição. Era chamada Era de Prata.
Mas aí depois veio o Aeon, a era de Osíris, o deus Sol, onde os homens assumiram então o poder. Mas aí eles deveriam assumir o poder e ter feito isso lado a lado com a energia feminina anterior, como no tempo que já faziam antes. Só uma energia diferente agora, mas alinhada com a outra que está nele. Mas não. Eles começaram a utilizar demais essa força solar, reprimir os saberes femininos, antes honrados. E essa força bendita e fecunda do Sol se tornou estéril. Foi a Era de Ouro e ainda é, em alguma dimensão dessa dimensão, a Era de Ouro, a era da conquista, das guerras, de tudo que precisa ser seu, meu. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, depois de muito sofrimento, ok? Depois de muito desequilíbrio ainda, depois de muitas lutas de muitas mulheres e homens, chegamos a uma nova era. Existe agora, possivelmente, uma nova era que você possa adentrar dentro dessa dimensão onde a era anterior ainda predomina. Existe uma nova era, uma nova energia que você pode sintonizar com ela, que é a era que vem equilibrar essa energia masculina e feminina. A era do entendimento de que as energias polarizadas não podem criar, e é a era que faz a liga desse Sol com essa Lua, dessas duas forças. É a era do Aeon de Horus, o filho equilibrado do masculino Sol e do feminino Lua, materializado e manifestado na nossa Terra. Essa era existe, disponível para nós agora. Nós não conseguimos sentir plenamente ainda essa era manifestada, mas ela já chegou, E quanto mais harmonizados nós centrarmos a nossa energia feminina e masculina dentro de nós, nós conseguiremos sentir essa união e essa era do casamento das duas forças e o nascimento desse filho. De novo aí a trindade, de novo aí o três se manifestando. Um lado dominou, o outro dominou e agora precisa se ligar para que alguém seja o governante de tudo isso, dessa energia, que é o filho que tem as duas energias. Que nós possamos aguardar no atributo do feminino, que é a paciência, a gestação de um novo tempo de libertação dessa escravidão. Uma libertação integral, onde nós teremos que trabalhar sim, muito e juntos, com muita urgência, porque é urgente, para dissolvermos essas fronteiras que nos separam dentro de nós e fora de nós. Mas trabalhar num ritmo muito diferente do que a gente está acostumado. O ritmo do amor-união. Pois nós entenderemos assim, de uma vez por todas, que separados não criamos e que nós somos todos um. E que nessa unidade é que se encontra a evolução maior e nossas manifestações maiores como seres. Então que o masculino e o feminino que existe em cada um de vocês possa se manifestar de forma plena, porque como eu sempre ouvi na minha vida, através da minha mãe, só dois seres inteiros podem se unir. O que significa isso? Eu sou inteira, eu sou feminino em prevalecência, tenho o meu masculino aqui também para verificar. Outro ser tem seu masculino inteiro e tem o seu feminino também, são completos, não precisam do outro para sobreviver, mas para criar e evoluir juntos, eles precisam estar inteiros. E dois seres inteiros criam uma inteireza muito maior, porque sabem que juntos são mais fortes. E é essa mensagem que eu vim lhe deixar aqui hoje, deixar para vocês. Espero de todo o meu coração ter contribuído. Vou lhes deixar com essa canção que reflete muito essa união e que vocês possam lembrar que somos um. Mas esse um acontece com a união dos inteiros. E que para ser inteiro a gente tem que reconhecer a energia masculina e feminina em cada um de nós. Sem medo de que uma enfraqueça ou sobreponha a outra. Sair desse sistema onde a gente retroalimenta a violência, os abusos, as inferioridades. Que a gente possa de todo o coração querer, de todo o coração e de atividade nas nossas ações, fazer um mundo novo, porque a nova era já chegou. Que a força da paz esteja com todos nós. Que o Criador nos abençoe nesse caminho de evolução, nessa escola que é a vida. E que a gente possa entender que só a união de todos nós vai nos libertar. Um beijo no coração de cada um.